E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso A aí. gente já sabe, né? Curtam episódios, sigam o canal, ativem as notificações para não perder nadinha e compartilhem com os amigos que com certeza eles também vão curtir essa viagem. E claro, não se esqueçam de deixar sugestões de novos livros nos comentários, isso ajuda o canal a crescer. E quem sabe, a gente não se aventura por outros temas fascinantes. Hoje o tema é um que, apesar de popular, é cercado de mistério e às vezes até de alguns equívocos. Os anjos. Imaginar. A gente vai desmistificar a imagem tradicional, sabe? Aquela de seres com asas e auréolas e mergulhar numa análise mais profunda, baseada nas escrituras, sobre a natureza, os papéis e a importância dos anjos. Vocês Uhum. podem se surpreender com o que vamos descobrir. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui a companhia do nosso querido especialista em estudos bíblicos. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. O livro Angels, do estudioso Michael S. Heiser, nos convida a essa releitura crítica, questionando por que deveríamos nos importar com os anjos. Boa pergunta. E a resposta, meus amigos, é mais profunda do que a gente imagina. É, Afinal, entender os anjos nos ajuda a entender melhor a Deus e como ele interage com o mundo, com a gente. sem dúvida. E uma das primeiras coisas que a gente aprende ao estudar os anjos na Bíblia é que eles são descritos como seres espirituais. Passagens como 1 Reis 22.19 23 e Isaías 37.57, por exemplo, ilustram bem isso. Mas como esses seres espirituais interagem com o mundo físico, né? Bacana. É uma pergunta que nos leva a uma reflexão interessante sobre a natureza da realidade espiritual. A gente pode imaginar, né? É, isso é o que mais me intriga. A Bíblia usa várias palavras diferentes para anjo em hebraico. Não é mesmo? Por exemplo, Malaquim geralmente se refere a um mensageiro, enquanto Elohim, que também pode ser usado para Deus, sugere algo muito mais poderoso, né? Verdade. E isso me faz pensar, será que existe, tipo, uma hierarquia entre os anjos? Uns mais poderosos que os outros? É uma ótima observação. Essa variedade de termos hebraicos aponta justamente para essa complexidade do mundo angelical. Imagine uma hierarquia, quase como uma cadeia de comando no céu, com diferentes tipos de anjos desempenhando funções específicas. Uau, que interessante. Então, tipo, uns são soldados, outros são mensageiros, outros são conselheiros. É muita responsabilidade. Exatamente. E falando em conselheiros, você sabia que a Bíblia menciona um conselho divino? É como se fosse um grupo de elite que auxilia Deus na administração do universo. E adivinhem quem participa desse conselho? Quem? Os anjos. Jura? Que incrível. Então eles não são apenas mensageiros, eles participam das decisões de Deus. Sim. Eles debatem, dão sugestões, até discordam, como a gente vê em 1 Reis 22.19 e 23, onde os anjos discutem a melhor forma de louvar o rei Acabe a ruína. Essa passagem nos mostra que o poder de Deus não é exercido de forma isolada, mas em colaboração com seres poderosos como os anjos. Nossa, que demais. É como se tivéssemos acesso aos bastidores da ação divina. Mas espera, se os anjos participam do conselho de Deus, isso significa que eles têm algum tipo de poder divino também. Tipo, são quase deuses. Aí é que as coisas ficam interessantes. O termo Elohim, que a gente mencionou antes, é usado tanto para Deus quanto para anjos em algumas passagens. Isso nos leva a questionar. Será que os anjos são seres divinos em um sentido diferente de Deus? Nossa, é muita coisa para assimilar. Então, em vez de pensarmos em Deus como um ser solitário no topo, estamos falando de um Deus que governa em conjunto com outros seres poderosos. Exatamente. E essa ideia desafia a visão tradicional do monoteísmo, sabe? Não se trata de negar a unicidade de Deus, mas de entender que ele escolheu compartilhar seu poder e autoridade com outros seres, criando uma estrutura complexa e fascinante no mundo espiritual. Cara, que incrível. É impressionante como um tema aparentemente simples como anjos pode nos levar a repensar conceitos tão importantes da nossa fé. E pensar que isso é só o começo, né? Pois é. A gente ainda tem muito a explorar sobre o mundo dos anjos. Por exemplo, você já ouviu falar do anjo de Yahweh? Claro. Sim, eu lembro de ter lido sobre ele na Bíblia, mas confesso que sempre fui meio confuso. Quem é ele, afinal? Essa é uma figura que intriga teólogos há séculos. O anjo de Yahweh aparece várias vezes no Antigo Testamento, realizando ações e falando em nome de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é descrito como uma entidade distinta de Yahweh. E aí, então ele é Deus ou não é? Essa é a grande questão. Alguns estudiosos acreditam que o anjo de Yahweh é uma manifestação do próprio Deus, uma espécie de pré-encarnação de Cristo, sabe? Outros defendem que ele é um ser angelical único, com uma posição especial, uma autoridade delegada por Deus. Que mistério. E como essa figura se encaixa na hierarquia angélica que a gente falou antes? Ele parece ocupar uma posição superior, talvez como um líder ou representante de Deus perante os outros anjos, mas o debate sobre sua natureza exata continua. Entendi. E você já ouviu falar de Miguel? Sim, claro. Ele também é um anjo bem famoso, né? É,
Miguel é descrito como um arcanjo, o que sugere uma posição de grande poder e autoridade dentro da hierarquia angelical. Ele é mencionado como um guerreiro celestial, um defensor do povo de Deus, um líder na batalha contra as forças do mal. Então já deu para perceber que a coisa é bem mais complexa do que a gente imaginava, né? É. Esses anjos não estão só tocando harpa nas nuvens, não. Eles têm funções e responsabilidades importantes dentro do plano divino. Exatamente. E essa complexidade aumenta ainda mais quando a gente olha para a literatura judaica do Segundo Templo, como os livros de Enoque e Jubileus. Esses textos exploram a hierarquia angelical com mais detalhes, descrevendo diferentes classes de anjos, suas funções específicas e até mesmo seus nomes. Nossa, parece que a gente abriu uma caixa de Pandora aqui. Tipo isso. Mas cheio o Novo Testamento. Ele fala sobre a hierarquia angelical também. O Novo Testamento ele se concentra mais no papel dos anjos na história da salvação, como mensageiros de Deus. Mas a gente ainda encontra menções à hierarquia angelical, como em Colossenses 1,16, que fala de tronos, dominações, principados e potestades. Isso sugere diferentes níveis de autoridade no mundo espiritual. É muita informação para digerir de uma vez. Mas isso só me deixa ainda mais curioso para saber mais sobre o que o Novo Testamento revela sobre os anjos e a relação deles com Jesus. Mas antes de mergulharmos nisso, acho que seria bom a gente dar uma pausa, né? Tá uma boa. Para nossos ouvintes respirarem e processarem tudo que já aprendemos até aqui. Concordo. Afinal, essa é só a primeira parte da nossa jornada pelo mundo dos anjos. É isso aí. Voltamos em breve com a parte 2, onde vamos explorar o papel dos anjos na história da salvação e desvendar alguns mistérios sobre sua natureza e suas funções no plano de Deus. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos anjos aqui no Fé em Letras. Que bom ter vocês de volta. A gente, na primeira parte, desconstruiu algumas ideias sobre anjos. E começamos a explorar a complexidade desse mundo, né? Com suas hierarquias, funções e até participação no Conselho Divino. Deu para ver que a coisa é bem mais profunda do que a gente imaginava, né? Sem dúvida. E agora a gente vai mergulhar no Novo Testamento para entender como os anjos se encaixam na história da salvação e qual a relação deles com Jesus. Lembrando que o Novo Testamento, apesar de ter um foco diferente do Antigo Testamento, não diminui a importância dos anjos, né? Não. Pelo contrário, ele mostra como eles continuam atuando no plano de Deus, só que agora mais direcionado à pessoa de Jesus. Exatamente. E o interessante é que os anjos estão presentes desde o início da história de Jesus. O evangelista Lucas, por exemplo, destaca a atuação deles em momentos cruciais. Tipo quando o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando que ela seria a mãe de Jesus. Isso mesmo. E antes disso, Gabriel também apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, anunciando o nascimento do precursor de Jesus. Os anjos são os mensageiros que preparam um caminho, né, para a chegada do Messias. Esses relatos me fazem pensar que os anjos não são só figuras simbólicas, Não, mas seres reais que interagem com as pessoas, que participam ativamente dos eventos históricos. com certeza. E essa participação não se limita ao nascimento de Jesus. Os anjos também estão presentes durante seu ministério, na sua crucificação e principalmente na sua ressurreição. É verdade. Lembro da história das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e encontraram um anjo que anunciou a ressurreição. Que momento, hein? Sem dúvida. A ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. E os anjos são testemunhas privilegiadas desse evento, né, que mudou tudo. Eles proclamam a vitória de Cristo sobre a morte e anunciam essa nova era que se inicia. Esses relatos evangélicos mostram que os anjos não são só personagens secundários, mas mensageiros divinos que testemunham e participam da história da salvação. Sim. E não podemos esquecer do papel dos anjos como guardiões, como protetores do povo de Deus. Em Hebreus 1,14, a gente lê que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É reconfortante saber que temos esses seres poderosos nos protegendo, né? Mas como essa proteção se manifesta na prática? De várias maneiras. Às vezes de forma visível, como no caso de Pedro, que foi liberto da prisão por um anjo em Atos dos Apóstolos. Outras vezes de forma mais sutil, guiando nossos passos, nos livrando de perigos, nos inspirando a fazer o bem. Esses relatos me lembram da proximidade de Deus e do cuidado que Ele tem por cada um de nós, né? Através de seus anjos. Exatamente. Os anjos são como extensões do cuidado de Deus, sempre prontos para nos auxiliar em nossa caminhada de fé. E por falar em cuidado, chegamos no ponto que sempre me intrigou. Será que os anjos podem pecar? Essa é uma pergunta complexa que tem gerado debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia há muito tempo. Mas a Bíblia não fala sobre anjos que se rebelaram contra Deus, tipo Lúcifer. Sim, a história de Lúcifer, que se tornou Satanás, é um exemplo claro de que os anjos também estão sujeitos à tentação e ao pecado. E algumas passagens do Novo Testamento, como 2 Pedro 2,4 e Judas 6,
mencionam anjos que pecaram e foram condenados por Deus. Então a rebelião angélica não se limita ao Antigo Testamento. Exatamente! A Bíblia mostra que a batalha entre o bem e o mal também acontece no mundo espiritual e que os anjos estão envolvidos nessa luta. Mas, e os anjos que pecaram, eles têm chance de arrependimento, de perdão. Existe redenção para eles. Olha, as opiniões se dividem. Alguns estudiosos acreditam que a salvação oferecida por Jesus é só para a humanidade e que os anjos caídos não têm mais chance de redenção. Faz sentido, né? Já que Jesus se encarnou como homem para salvar a humanidade. Mas outros estudiosos argumentam que a misericórdia de Deus se estende a todas as suas criaturas, incluindo os anjos caídos. Eles se baseiam em passagens como Colossenses 1.20, que fala da reconciliação de todas as coisas em Cristo, para defender a possibilidade da redenção angelical. É difícil saber ao certo qual é a resposta, né? A Bíblia não é totalmente clara sobre esse ponto. De fato. A questão da redenção angelical permanece um mistério, que talvez só seja revelado na plenitude dos tempos. Mas, independentemente dessa questão, o importante é reconhecer a importância dos anjos no plano divino e buscar uma compreensão mais profunda sobre esses seres, né? Com certeza. Os anjos nos ensinam muito sobre a grandeza de Deus, sobre a batalha espiritual que enfrentamos e sobre o cuidado e a proteção que Ele nos oferece. E sabe o que mais me fascina? A ideia de que, no futuro, nós, os crentes, vamos julgar os anjos. É mesmo. Em 1 Coríntios 6.3, o apóstolo Paulo afirma que os santos julgarão o mundo e até os anjos. Mas como assim? Que tipo de julgamento seria esse? Essa é uma pergunta que intriga teólogos há muito tempo. Alguns acreditam que se trata de um julgamento simbólico, que representa a autoridade que os crentes terão no reino de Deus. Outros defendem que vai ser um julgamento literal, em que os crentes vão avaliar as ações dos anjos e determinar o destino final deles. Nossa, que responsabilidade, hein? Mas isso nos leva a uma reflexão importante. Se a gente vai julgar os anjos, a gente precisa se preparar desde já para essa tarefa, buscando a santidade, a justiça, a sabedoria. Com certeza. Afinal, a nossa posição no reino de Deus vai ser de grande honra e responsabilidade. E a gente precisa estar preparado para exercer essa autoridade com humildade e discernimento. E com essa provocação, chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho no mundo dos anjos. Na próxima parte, vamos explorar algumas curiosidades sobre esses seres e tentar responder à pergunta. Afinal, por que a gente deve se importar com os anjos? Fiquem ligados! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho. Anjos aqui no Fé em Letras. E a gente, nessa jornada, desconstruiu a imagem tradicional, explorou a complexidade do mundo angelical e viu como eles se encaixam na história da salvação. Mas agora, a pergunta que fica é: por que a gente deveria se importar com os anjos? Boa pergunta. Afinal, a angelologia, né? O estudo dos anjos. Pode parecer um tema distante da nossa realidade. Mas a verdade é que entender os anjos, no fundo, nos ajuda a entender melhor a Deus, a criação, a nossa própria natureza e o nosso lugar no universo. É como se a gente tivesse acesso a um mapa, né? Do mundo espiritual, com suas hierarquias, conflitos, influências para o nosso mundo. O Michael Heiser, no livro Angels, ele argumenta que a angelologia nos ajuda a ter uma perspectiva mais completa do plano divino. Por exemplo, a hierarquia angelical, que a gente explorou na primeira parte, ela reflete a ordem e a estrutura do próprio universo. A gente falou sobre como a Bíblia usa diferentes termos para anjo, né? E como esses termos sugerem essa hierarquia, com diferentes anjos, diferentes funções. Sim. E essa hierarquia não é só uma curiosidade teológica, ela revela a complexidade da criação e o papel fundamental dos anjos na manutenção da ordem cósmica. É como se cada anjo tivesse uma função específica, tipo peças de uma engrenagem gigante, que mantém o universo funcionando em harmonia. Exato. E essa harmonia, ela é constantemente ameaçada pela rebelião de alguns anjos, né? Como Lúcifer e seus seguidores. A Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual acontecendo, tipo, nos bastidores da história. E os anjos estão envolvidos nessa luta. A gente discutiu na segunda parte sobre a possibilidade de anjos picarem. É assustador pensar que seres tão poderosos podem se rebelar contra Deus. E essa rebelião tem consequências reais para o nosso mundo, né? Afetando a humanidade de várias maneiras. Por isso, entender a natureza da batalha espiritual e o papel dos anjos nessa luta é fundamental para a nossa vida de fé. É como se a gente tivesse que estar ciente dos dois lados da moeda, né? A ordem, a beleza do plano divino, representadas pela hierarquia angelical. E a ameaça constante da desordem, do caos, representada pela rebelião de Satanás e seus anjos. E nesse contexto, os anjos fiéis se tornam ainda mais importantes, pois eles lutam ao nosso lado contra as forças do mal. É reconfortante saber que a gente não está sozinho nessa batalha. Mas como a gente pode se conectar com esses anjos?
e receber essa ajuda? A Bíblia, ela não dá um manual de instruções de como invocar os anjos ou pedir ajuda diretamente. Mas ela ensina que a nossa conexão com Deus, através da oração, da obediência à sua palavra, né, é o que garante a proteção e auxílio do mundo espiritual. Então, em vez de a gente tentar controlar os anjos, a gente precisa se aproximar de Deus e confiar que Ele vai enviar seus mensageiros para nos ajudar no momento certo. Exatamente. E a gente não pode esquecer que os anjos também atuam como mensageiros divinos, transmitindo a vontade de Deus, revelando os seus planos, nos guiando. A gente viu vários exemplos disso nos evangelhos, né? Anjos anunciando o nascimento de Jesus, proclamando sua ressurreição, instruindo seus seguidores. Sim, os anjos são como pontes entre o céu e a terra, trazendo a mensagem de Deus para a humanidade. E o Heiser, ele apresenta uma ideia radical. Ele diz que no futuro, a gente, os crentes, vamos julgar os anjos. É uma passagem intrigante de 1 Coríntios 6,3, onde Paulo afirma que os santos julgarão o mundo e até mesmo os anjos. Não, como assim? Que tipo de julgamento seria esse? Existem diferentes interpretações sobre essa passagem. Alguns acreditam que se trata de um julgamento simbólico, que representa a autoridade dos crentes no reino de Deus. Outros defendem que será um julgamento literal, em que os crentes vão avaliar as ações dos anjos, tanto os fiéis quanto os rebeldes, e determinar o destino final deles. Nossa, que ideia, hein? Mas isso, no fundo, mostra a grandeza do nosso destino em Cristo. Se a gente vai governar com Cristo, a gente desenvolver qualidades, né? De caráter, a sabedoria para exercer essa autoridade, com justiça e misericórdia, tanto em relação aos nossos semelhantes, quanto ao mundo espiritual. Com certeza. Essa passagem nos leva a uma reflexão sobre a nossa responsabilidade como cristãos e a importância de vivermos uma vida de santidade. Obediência a Deus. E aí, meus amigos, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos anjos. Espero que esse mergulho tenha sido enriquecedor para vocês. Despertando curiosidades, fazendo equívocos e, acima de tudo, motivando a buscar uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e do nosso lugar no plano divino. Lembrando que o livro Angels, do Michael S. Heiser, é uma ótima fonte para aprofundar os seus conhecimentos sobre esse tema. E não se esqueçam, curtam o episódio, compartilhem com seus amigos, sigam o canal e ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Até a próxima! Valeu!